Vamos lá para a terceira aula, né? A penúltima aula da questão Palestina no século XX. Vamos embora. Depois da Guerra dos Seis Dias, nós vamos ter uma ofensiva da Liga Árabe para cima do Israel, né? Israel que tinha dominado tudo em 6 dias, né? Fulminantemente, né? Então a gente vai ter a revanche da Liga Árabe e vai ser uma revanche um tanto quanto pesada, porque a Liga Árabe vai se aproveitar de um momento, né? Que é sagrado para o povo judeu, que é o Yom Kippur. Por isso que o nome da guerra é Guerra do Yom Kippur. Ó, tudo faz sentido. Em 1973, a gente tinha então essa comemoração, né, do Yom Kippur, e acontece todo ano, o Yom Kippur. O que é o Yom Kippur? É o dia do perdão para o povo judeu, tá? E a gente vai ter então a Liga Árabe se aproveitando desse dia, né? Vai da tarde de um dia até a tarde do outro. E a gente vai ter então a Liga Árabe se aproveitando desse período de tempo que os israelenses não podem pegar em armas, né? É um dia sagrado onde eles precisam, né? Então, precisam se manter puros e não podem pegar em armas. Então a gente vai ter a Liga Árabe avançando sobre Israel, né? Nesse período de tempo em que eles não podem pegar em armas, senão eles estariam, né? Violando as leis sagradas, né? Do judaísmo. E a gente vai ter então Egito, Síria e Iraque, principalmente, tá? Avançando sobre Israel, tentando recuperar os territórios tomados na Guerra dos Seis Dias, tá? Vai ser um ataque estratégico e um tanto quanto um golpe baixo, né? Vamos dizer, né, com as palavras aí categóricas do dia a dia. Foi um golpe baixo, né? Se aproveitaram de uma fraqueza, se aproveitaram de um momento que Israel não poderia guerrear, né? E a gente vai ter então esse ataque, essa ofensiva, né? E mais tanques, né? Com certeza, mais tanques, né? Tanques da Liga Árabe, tanques do Israel, porque tanques pra caramba, né? Nessas aulas de Oriente Médio. E a gente vai ter a situação de que, quando termina o Yom Kippur, né? Quando chega ali o horário que, pô, acabou, já deu um dia. Aí a gente vai ter um super contra-ataque israelense. E aí a gente vai ter realmente Israel conquistando territórios, vai conseguir avançar, né? Vai conseguir retomar os territórios que havia perdido durante o Yom Kippur, tá? Vai ser a primeira crise internacional do petróleo, onde a Liga Árabe vai aproveitar, né, do preço do barril como capital político, vai usar essa commodity, né? O que é commodity? São esses produtos brutos que estão listados, né, como principais produtos da Bolsa de Valores, tá? Então essas commodities, né? O que são commodities? Me diz aí exemplo. O petróleo, o carvão, né? A laranja é commodity também, produtos primários, né? Extraídos, eles não passam por processos de industrialização, tá? A Liga Árabe vai usar então dessa commodity para encarecer o preço e principalmente fazer o embargo na distribuição de barris, né? Eles vão decidir para onde vai o barril, né? Vão aumentar o preço, vai ser uma loucura e a gente vai ter uma super crise, né? Desse produto, do petróleo, que vai realmente abalar o mundo todo, tá, galera? E a gente vai ter então a Liga Árabe aproveitando dessa situação como capital político, pedindo então a intervenção, né, dos outros países para ajudar nesse contexto da guerra do Yom Kippur, tá? No fim das contas, né, a gente vai ter Israel vencendo toda essa situação, né? O que vai mobilizar aí o Yasser Arafat, que era um grande líder nessa época, tá? Um grande líder palestino, tá? Que vai ser ouvido na Assembleia da ONU em 1974, tá? Porque a Guerra do Yom Kippur não deu certo, né? Por mais que tenha tido uma ofensiva, né, inicialmente, mas depois Israel consegue conquistar tudo e a guerra acaba em 1973 mesmo, tá, galera? E aí, um ano depois, o Yasser Arafat, né, que já estava perdendo as esperanças nessas ofensivas da Liga Árabe, vai ser ouvido na ONU, tá? E a gente vai ter então, em 1975, acordos que vão estabelecer as fronteiras antes dessa guerra, tá? Que vai voltar a ser como era antes, beleza? E aí a gente vai ter, né, essa questão aí, né, do Yasser Arafat sendo ouvido na ONU, vai aumentar, né, as questões diplomáticas, né? A ONU vai tentar mediar alguma coisa com Israel, tentando, né, pô, olha só, os palestinos estão tão ferrado, né, cara? Vamos tentar ajudar eles um pouquinho, até que a gente vai ter aí o Jimmy Carter conseguindo um feito gigantesco, né? Que vai ser o Acordo de Camp David, né, em 1978. Bruno, o que foi isso? O Acordo de Camp David foi um acordo entre Anwar Sadat e Menachem Begin. Quem que são? Meu Deus, falou? O que é isso, cara? Tá doido? Anwar Sadat era o grande líder do Egito, tá, galera? E ele vai, então, conseguir aí a devolução do Sinai para o Egito, tá? Nessa questão aqui, Palestina ficou um pouco de fora nesse acordo de Camp David, tá? Porque apesar do Menachem Begin conseguir fazer um acordo com al-Sadat, mas daí Palestina para ele já era demais, tá? Ele não queria ficar aí tão mal
com os mais fervorosos judeus, né, os mais fervorosos da religião judaica. Tem muita gente muito radical que não quer, né, tem muito judeu que não quer o mínimo de conversa com o palestino. A mesma coisa, por outro lado, o que favorece um radicalismo que não leva a lugar nenhum, só leva a mais morte, mais destruição nessa questão palestina, tá, galera? E aí o Jimmy Carter vai se encontrar com o Menachem Begin e Anwar Sadat, Menachem Begin, o líder de Israel, tá? E eles vão então fazer um acordo lá em Camp David, né? Lá nos Estados Unidos, num lugar que é meio que um retiro aí do presidente, beleza? Um lugar meio legalzinho, meio isolado aí pro presidente ficar tranquilo. E a gente vai ter então esse acordo, né? Olha só que felicidade desses três homens, olha que doideira, né? E a gente vai ter então esse acordo onde a gente vai ter a devolução da Península do Sinai para o Egito, né? Israel vai perder aí grandes territórios, mas a gente vai ter então a devolução com a troca de que a faixa de Gaza ficaria com Israel e também o Egito teria que reconhecer Israel como um país legítimo. O Anwar Sadat vai reconhecer Israel e isso vai ser muito ruim para ele, porque vai acabar resultando na sua morte. Tá? E a gente vai ter então 18 países da Liga Árabe ficando pé da vida com o Egito. Ah, como assim? Tu tá abrindo mão, né, para esses ocidentais, para o Israel, para esse país dominante que nos ferra a vida, né? Como assim? Tá maluco? Né? E aí o Anwar Sadat vai falar: "Não, calma aí, peraí, né? A gente tem que resolver diplomaticamente". E aí a Liga Árabe vai falar: "Não, diplomacia é o caramba, não fazemos diplomacia com esses assassinos, com esses tomadores de território, né?". E a gente vai ter então, né, a Liga Árabe ficando pé da vida com o Egito. A galera mais radical do Egito vai ficar pé da vida com o Anwar Sadat também, até que em 1981 a gente tem um soldado egípcio aí mais radical, mais pró-Liga Árabe, mais super, né, islâmico. Esse cara vai acabar matando o Anwar Sadat, ele vai ser assassinado em 1981, tá? O que mostra, né, como é radical, né, tudo isso, né? E tem radicalismo não só, né, na questão muçulmana, não existe só radicalismo na questão muçulmana, também tem muito radicalismo, né, dentro dos próprios judeus, e a gente vai ver isso depois, tá? Se tu não acredita, vê a próxima aula que tu vai entender o que eu tô dizendo. Tá? A gente vai ter então a formação de grupos fundamentalistas, e nesse primeiro momento eu vou falar só dos grupos fundamentalistas pró-Palestina, tá? Da Liga Árabe, que ressaltam toda essa radicalização, né? Que vai ter o seu ponto máximo nos Jogos Olímpicos de Munique de 1972, onde a gente vai ter o Setembro Negro, que é uma das coisas mais tristes da história do esporte, né? Onde a gente vai ter atletas judeus sendo capturados e assassinados por palestinos, tá? A gente vai ter 9 israelitas, tá? 9 israelenses aí sendo assassinados e 2 policiais alemães também nos confrontos, né, sendo mortos, tá? Uma situação bem triste, né, que mostra como esse radicalismo está dominando tudo e é uma praga esse radicalismo, tá? Os grupos, né, radicais, né, digamos assim, os grupos fundamentalistas pró-Palestina que se formam são 3 principais. Primeiro, o Al-Fatah, que vai ser formado em 1959, tá? Que vai ser um grupo meio paramilitar, assim, né? Que vai tentar, à força, conquistar aí territórios e formar um Estado palestino. Tá? Depois a gente tem o Hamas, que é um grupo fundamentalista criado exatamente, né, para defender os interesses palestinos, tá? E ele está representado aqui nessa foto mais acima. E o Hezbollah. O Hezbollah que não surgiu no contexto da Palestina, surgiu no contexto Irã-Iraque, tá? Mas, né, em determinado momento ele vai apoiar a causa da Palestina também nesse contexto de Liga Árabe, da grande nação muçulmana e tudo mais, tá? Então o Hezbollah aqui representado na imagem mais abaixo, tá, galera? Enfim, o que eu tinha para falar para vocês era isso dessas questões, tá? E aí vai na próxima aula que a gente vai comentar o desenrolar da questão palestina ao longo do século XX. Valeu? Beijão! Tamo junto!